Eu não sei você, mas eu sempre fui muito vítima do medo. O medo é um dos maiores vilões que te impedem de ser e de fazer tudo o que Deus deseja para a sua vida. Quantas vezes deixamos de ocupar a posição que Deus quer que nós ocupemos nessa terra, no reino de Deus, por medo? Quantas vezes temos medo do julgamento que vão fazer de nós, da não aceitação, do não reconhecimento, da não validação daquilo que Deus nos confiou, até mesmo dos nossos colegas de ministério, irmãos e irmãs em Cristo? Na verdade, o medo é uma emoção biológica necessária para nos defender de alguns perigos da vida, mas dependendo das experiências que nós vivemos, a construção como esse medo foi sendo apresentado para nós, ele pode se tornar uma emoção, levando mesmo para um sentimento patológico. Quando nós estamos diante de algo desconhecido, nosso cérebro, ele aciona sistemas de defesa em busca de nos proteger. É para isso que ele foi feito, tá certo? O problema é que se nós vivemos experiências de abusos, de abandonos, de perdas, de manipulação, de ameaças, dores emocionais profundas, as nossas memórias vão sendo fixadas com essa sensação de pânico, essa sensação causada por essas experiências que vão se repetindo em outras fases da nossa vida, e quando a gente está diante de uma situação hoje, a sensação é acionada, aquilo que a gente está sentindo hoje é potencializada por todas essas experiências de medo que vivemos no passado. Exemplo, talvez você tenha sido rejeitada e abandonada pelos seus pais. E quando eu falo de abandono ou rejeição, eu nem sempre quero dizer que foi de uma maneira clara, que os pais quiseram fazer isso de uma maneira intencional. Muitos estavam talvez ocupados trabalhando até mesmo para dar o melhor para o filho, mas a interpretação e a sensação sentida de abandono e de rejeição ficou fixada na sua memória, por mais que conscientemente entenda que era necessário isso, você sentiu, ok? Por causa disso, talvez você tenha problemas hoje de relacionamento. Talvez você nunca consiga dizer não para as pessoas com medo de ser rejeitada novamente. A rejeição te traz um medo. Talvez você se permita ser manipulada pelas pessoas, traída, enganada e até abusada, com medo de ser abandonada porque os seus pais, na sua cabeça, os abandonou. Como que é importante para o seu inconsciente é o significado que você viveu diante da situação. Por isso, você precisa buscar a origem do seu medo. Eu encontrei muitas origens de muitos medos meus que estavam ligados à rejeição, ao medo do desamparo, do abandono e da rejeição, que é o que eu tinha vivido. A origem dos meus medos estava lá nesses abusos também que eu sofri. E para eu curar o medo que me paralisava, gente, eu não tinha coragem de fazer muitas coisas como eu faço hoje, como gravar. Eu precisei voltar às experiências, sentir novamente a dor, perdoar as pessoas que causaram e entregar essas experiências para Deus. Claro que eu falando aqui parece que foi de um estalar de dedos, né, gente? Mas não foi tão simples assim na prática, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo foi possível e é possível para você. O meu maior medo sempre esteve ligado a pessoas. Eu sempre me escondi por medo do que as pessoas iriam pensar de mim. Eu sempre evitei expor o meu ponto de vista por medo de discordar de alguém e essa pessoa me rejeitar. Eu sempre evitei expor os meus sentimentos às pessoas porque eu não sabia como falar, como expressar de tão complexo que era. Eu sempre evitei ter conversas difíceis por medo de não saber me expressar e as pessoas me interpretarem tudo errado. E aí eu tinha medo delas me julgarem mal. Eu sempre tive medo da resposta do outro em relação a mim. Só que fugindo desses enfrentamentos tão necessários por causa do medo, eu é que acabava interpretando as pessoas erradamente. Ou eu me feria quando as pessoas próximas discordavam de mim. Desde o início de 2018, gente, eu decidi enfrentar os meus medos e de uma maneira intencional e prática. Eu lembro que, inclusive, eu fiz isso de uma maneira muito prática, numa ideia que o Espírito Santo colocou na minha mente já na primeira semana do ano. Eu e minha família passamos um dia num parque aquático e eu decidi enfrentar os meus medos com um posicionamento para que o meu cérebro entendesse que durante aquele ano todo de 2018 eu iria enfrentar os meus piores medos. Eu desci, gente, um toboágua enorme que se fosse em outro momento eu jamais faria, nem mesmo agora, porque eu não gosto de brinquedos radicais. Mas vou dizer, não é que funcionou essa ação, esse ato profético? O meu cérebro entendeu o comando de que naquele próximo ano eu teria as conversas difíceis, eu faria o que tivesse que fazer, eu abriria o que tivesse que abrir, eu iria expor o que tivesse que expor e foi isso que aconteceu. Eu aprendi a expor os meus sentimentos com humildade naquele ano, sem medo do que vão pensar de mim, com gentileza, claro.
eu aprendi também e enfrentei desafios, outros medos que surgiram, eu enfrentei esses outros medos. Eu aprendi a falar e ministrar diante de pessoas que eu admiro muito e que por algum motivo minhas pernas simplesmente tremiam. Como eu vou falar na frente dessas pessoas e tal? Foi o ano que eu experimentei os maiores desafios na minha vida. Na verdade foi 2019, de 2018 para 2019. E quer saber o que eu descobri? Que muitos dos medos que eu tinha estavam só na minha mente. O julgamento que eu pensava que algumas pessoas poderiam fazer de mim estava só na minha mente. Na verdade, eu entendi que eu ficava me julgando, né? Claro, já passaram pessoas na minha vida que me julgaram, mas tipo, todo mundo me julgando não. Era o medo, porque eu já tinha vivido situações também de pessoas que tinham me julgado, mas naquele momento era eu que estava me julgando. E aí eu precisei também ressignificar isso. Então hoje eu quero convidar você a fazer como eu. Talvez ter um ato aí de coragem, até mesmo num brinquedo também como eu fiz, ou ligando uma câmera, fazendo uns stories, faça alguma coisa da qual você tem muito medo, para você romper esse medo. Tem aquelas conversas difíceis que você vem adiando há tempo. Claro, primeiro trabalhe esses sentimentos em relação à pessoa com Deus. Vá com humildade no coração e peça nessa conversa perdão sobre os seus sentimentos. Fale os seus sentimentos para a pessoa sem acusar essa pessoa, trazendo sempre a sua visão, o que você achou, o que você interpretou. Tenho certeza que se você fizer da maneira correta, os seus relacionamentos serão consertados e você terá a oportunidade de amadurecer e avançar um pouco mais. Entenda que vencer o medo vai ser um processo feito por etapas. Cada tempo, Deus irá trabalhar uma área na sua vida. Eu ainda estou nessa jornada, já venci muitas etapas, mas ainda tenho algumas a vencer. Eu confesso que eu ainda luto contra um medinho aqui ou ali. Eu sempre tinha a sensação de que a qualquer momento algo muito ruim ia acontecer, quase que uma síndrome do pânico, sabe? Eu não vou dizer que eu estou totalmente livre desse mal. Às vezes, quando eu estou com muitas tarefas, com muitas responsabilidades, me sentindo muito pressionada por causa das demandas do trabalho e de tudo mais, às vezes vem uns pensamentos meio de pânico assim. Mas eu coloco diante de Deus e penso, Senhor, Tu estás à minha frente. Às vezes vem aquele pensamento, tá tudo muito quieto, muito em paz. Olha, vem chumbo grosso por aí, viu? Mas eu tô tentando quebrar essa crença aí também e confiar em Deus. Que o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu não vou poder impedir e eu sei que Deus vai passar comigo. E para que eu fico me preocupando, me preocupando, porque preocupar é isso, se ocupar com algo que nem aconteceu e que talvez nem vá acontecer. Agora eu quero falar ainda de um aspecto de medo muito comum entre as pessoas cristãs, viu? Medo de Deus. Gente, eu já tive medo de cantar canções como Quebra Minha Vida, Me Faz de Novo. Nós muitas vezes temos medo de que Deus possa nos causar algum mal, até para moldar o nosso caráter. Nós temos medo daquela famosa mão de Deus. Olha, Deus vai pesar a mão, hein? Por isso que muitas pessoas não conseguem confiar, se relacionar e se render totalmente a Deus, porque acha que Ele vai fazer mal, de que Ele vai ferir de alguma maneira. Mas Deus não vai fazer nada do que Ele mesmo não tenha recursos para curar, libertar e deixar você ainda melhor. A chave para você vencer o medo de Deus é você conhecer Ele, conhecer o caráter dEle, a essência dEle, porque a essência dEle é amor. E buscar nele também, você se conhecer, porque são medos pessoais e até mesmo crenças. Lembra que eu falei sobre as crenças? Quando eu conheci a Deus de verdade, eu pude assumir o controle dos meus pensamentos, aprendi a conversar comigo mesma e muitas vezes eu falo sozinha, gente, porque a psicologia vai dizer que isso é saudável, viu? Eu falo, Roberta, eu sei que você experimentou muitas coisas ruins na sua vida, mas agora é um tempo de paz, tá? Se tiver que acontecer alguma coisa ruim, vai acontecer, Deus vai estar com você e não vai ter o que impedir. Mas lembre-se que o que quer que seja, né? Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe o que você dá conta. Então agora é hora de relaxar, sabe? Desative esses mecanismos de defesa aí que foram acionados lá no passado, se protege, relaxa. Então eu converso comigo mesmo, eu dou uma DR aqui comigo, uns conselhos que eu dou para as pessoas, eu dou para mim também e vai funcionando, gente. Eu sei que parece meio louco, né? Mas como eu falei, conversar com a gente mesmo é uma das principais ferramentas para a gente assumir o controle da nossa mente, porque é como se alguém tivesse tomado, né? Então você precisa tomar de volta e você conversar com você mesmo e assumir isso daí, tá? Às vezes essa mente é sequestrada aí por várias estruturas do inconsciente que existem dentro dela. Então, diante de situações que parecem fugir do nosso controle, é natural que a gente tenha medo, ter dúvida, ficar ansiosa, agitada, angustiada. Isso acontece porque o seu cérebro, o meu, muitas vezes entende que está correndo perigo e ele tenta de todas as formas encontrar uma saída para resolver esse problema. Mas a verdade é que os nossos problemas são possibilidades que Deus encontra para agir no sobrenatural.
Quando você estiver enfrentando uma situação que estiver fora do seu controle, decida alimentar a sua fé e não os seus medos. E como diz aquela frase, alimente os seus medos e a sua fé morrerá de fome. Alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. E aí, quem que você vai decidir alimentar? Eu sei, né, que essas frases podem até parecer bonitas, mas na prática eu sei que não é tão simples. Claro que você quer alimentar a fé e fazer morrer o medo, né? Não é tão fácil, tão rápido que você consiga assumir esse controle da sua mente, mas com muito empenho, com muito esforço, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida, crendo no Deus Todo-Poderoso e declarando também a palavra de Deus sobre as circunstâncias que estão te trazendo medo, esses sentimentos vão embora. Porque lembre-se que sentimentos passam. Sentimentos, gente, não são fatos, não é uma coisa concreta, real. Tente pensar nisso, sentimentos não são fato. Tente pensar no pior cenário que pode acontecer na sua vida, diante do seu pior medo. Agora, de verdade, isso é um exercício, vai, pensa aí. Agora, encara essa situação buscando uma resposta. Você fala, tá, isso que eu tô imaginando é um fato ou é um sentimento? Ou seja, isso tá acontecendo de verdade? Alguém tá morrendo? Eu tô com uma notícia de um diagnóstico ruim? Ou são apenas medos, sentimentos que estão me gerando essa angústia? Eu não sei se você sabe, mas o cérebro, ele não consegue distinguir o que é real do que é imaginário. Então, toda vez que você vive sensação de como um pensamento forte, como que se aquilo fosse real, o seu cérebro entende que está vivendo aquela situação, por isso que ele dispara um monte de coisa e aciona esses medos, porque ele quer proteger sua vida. Está aí o motivo da importância de você conversar com o seu cérebro, como eu ensinei, que eu falei que eu faço, dizendo que vai ficar tudo bem, que você não está sozinha, que talvez seja necessário você falar para você mesma que isso é apenas um sentimento, olha, a coisa não está acontecendo de fato, vamos liberar esse sentimento, né? Lá em Jeremias 17, 9, vai dizer que o nosso coração é enganoso, então os sentimentos também são enganosos. E o melhor conselho diante da dúvida e do medo é você correr para a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus vai dizer, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Lá em Jeremias 29, 11. Os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso, os pensamentos deles são mais altos do que o nosso. Então, além de declarar a palavra de Deus como uma arma de guerra contra o medo, use também a adoração e o louvor para espantar qualquer espírito de medo, qualquer confusão e perturbação na sua mente que esteja querendo sequestrar a sua mente. É exatamente o que eu faço, gente. Essa é a maior arma que eu uso, a palavra de Deus e o louvor. E eu gosto muito daquela canção que vai dizer: acima de tudo, acima de todos, está o Senhor entronizado. Acho que é do Toque no Altar, se eu não me engano, e fala: tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado está, para sempre reinará. Gente, essa canção, ela me traz uma força, eu entendo quem Deus é, aonde Ele está, o poder que Ele tem. Tem outra canção também que me anima muito, que diz, né? Eu sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Essa é antiga, né? Então, essas canções nos animam, gente, né? Tem outra canção também que você conhece com certeza, né? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, né? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está, né? E lembre-se, quanto mais você estiver aperfeiçoada no amor do Pai, menos medo você vai ter. Por quê? Lá em 1 João 4,19 vai dizer: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo, ele dá a impressão de um castigo e quem sente isso não está aperfeiçoado no amor. Então, se a gente ainda sente medo de Deus, por exemplo, é porque a gente ainda não conhece a essência do caráter dele, né? Se a gente tem medo dele fazer algo mal, né, de trazer alguma provação que a gente não dê conta, é porque a gente ainda não está aperfeiçoada no amor dele. Então, busque mais intimidade, se aperfeiçoe mais, conheça mais a Deus através de palavra de Deus, de relacionamento, de vida com Ele, e tenho certeza que você vai conseguir vencer cada vez mais essa estrutura aí, assim como eu tenho vencido. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo Drops Emocionais.